Olá pessoal, sou o Padre Bessa e esse é o nossa mini formação Bíblia, catequese, um bom café, chocolate e queijo suíço aqui direto da missão na Suíça. Já convido você a se inscrever no meu canal Padre Bessa Oficial, deixar seu like e compartilhar esse vídeo. Enquanto eu tomo um bom café com chocolate e um queijo, nós vamos à nossa vinheta e depois o primeiro vídeo da semana, que vamos tratar sobre a divisão da palavra de Deus. Então vamos lá. A coisa mais básica que você tem que saber da palavra de Deus, da Bíblia, é que a Bíblia está dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento. A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores, mas toda a palavra é inspirada por Deus, vai dizer São Paulo aos Romanos. Nós temos 46 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento. E nós podemos dividi-lo, o Antigo Testamento, em 4 partes e o Novo Testamento em 4 partes. Também vamos lembrar que a Bíblia foi escrita hebraico e uma parte aramaico, o Antigo Testamento, e o Novo Testamento em grego. Essa divisão, nessa primeira parte, vamos trabalhar mais o Antigo Testamento e a divisão do Antigo Testamento. Depois vamos passar para o Novo Testamento. Lembrando que o Novo Testamento nasce a partir de Jesus. Antigo Testamento também chamado de Antiga Aliança e Novo Testamento também chamado de Nova Aliança. Então, a partir de Jesus nasce a Nova Aliança, o Novo Testamento. Então, a Bíblia hebraica, a Bíblia dos judeus, ela só tem um Antigo Testamento. Por quê? Porque para eles estão à espera do Messias. E para nós, o Messias já veio. Jesus, Deus conosco, o Emanuel. Então, a Bíblia hebraica, a Bíblia do judeu, que é o Antigo Testamento, é igual ao nosso, menos 7 livros. Então, vamos falar mais para frente sobre isso. E a Bíblia protestante é igual à nossa, mas também no Antigo Testamento, 7 livros que os judeus não consideraram inspirados, não deixaram na Bíblia hebraica, os protestantes também não consideram. Então, a Bíblia protestante tem 66 livros, a Bíblia católica tem os 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Dito isto, vamos à divisão do Antigo Testamento. O Antigo Testamento nós podemos dividir em 4 partes. O Pentateuco, são os 5 primeiros livros, depois os livros históricos, que são 16, os livros sapienciais, também chamados livros poéticos, são 7, e os livros proféticos, que são 18. Cada um conta uma parte da história do povo de Deus. Claro que os livros históricos é que vai tratar mais profundamente da história a partir da tomada da terra de Canaã por Josué. E com a liderança de Josué, o povo de Deus chega à terra de Canaã depois da escravidão do Egito. Mas essa história eu vou contar pouco a pouco. O importante é você saber que o Antigo Testamento está dividido em 4 partes: Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais e livros proféticos. Guarde isso, que é importante você saber a estrutura do Antigo Testamento para compreender melhor o Antigo Testamento. Guarde essa informação: 4 partes: Pentateuco, livros históricos, livros sapienciais e livros proféticos. De modo geral, vamos saber um pouco de cada livro. O Pentateuco são os 5 primeiros livros. Penta vem de 5. São os livros que vai narrar desde a criação do mundo, lá do começo do livro do Gênesis, depois a aliança de Deus, que Deus faz com o povo de Israel, e a lei de Moisés, que orienta a vida do povo escolhido. E ali nasce a era dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, o Pentateuco, é importante você conhecer o Pentateuco, porque é a base da palavra de Deus. São os 5 primeiros livros. É como se você for ler um romance, desses romances famosos do Brasil ou de Portugal, da língua portuguesa. Você vai ler um romance
e você começa a ler romance a partir do capítulo 5, 6, 7, você não vai compreender a história. É preciso ler o início para compreender toda a história, no caso da palavra de Deus. Então, os 5 primeiros livros é de fundamental importância. Até porque você vai compreender a história desse povo que caminhou até chegar ao Novo Testamento, até a chegada do Messias, do Emanuel, do Deus conosco, nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. O Pentateuco são os 5 primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O Gênesis, a primeira parte, nós temos a criação, e uma segunda parte nasce a criação, Adão e Eva, o pecado original, e na segunda parte nasce a era dos patriarcas, nasce o monoteísmo, a crença em um só Deus, a partir do patriarca Abraão. Por isso que Abraão vai ser chamado o pai da fé. Deus chama Abraão para ir para uma terra onde corre leite e mel. Abraão deixa tudo e vai com a sua família no deserto até chegar à terra onde corre leite e mel. E aí começa a era dos patriarcas. Abraão, depois seu filho Isaac, depois Jacó. Junto com os patriarcas, as matriarcas. Abraão casado com Sara, Abraão, Isaac casado com Rebeca e Jacó, esposo de Raquel. Os patriarcas e as matriarcas da palavra de Deus. Depois, Jacó muda o nome para Israel e nasce as tribos de Israel, ou tribos de Jacó. Dos 12 filhos de Jacó, nascem as 12 tribos de Israel. Para você compreender, é como aquela família numerosa que tem 12 filhos e a partir dos 12 filhos nascem 12 famílias diferentes. Eles não perdem a raiz, mas são famílias que nascem a partir de uma mesma raiz. Então, no caso, os 12 filhos de Jacó, ou que muda o nome para Israel, são as 12 tribos de Israel, 12 tribos de Jacó. 12, lembrando, no contexto bíblico, é o número perfeito. Então, a partir das 12 tribos, o povo de Deus vai se estruturando para fazer a caminhada no deserto até chegar à terra prometida, a terra onde corre leite e mel. Nesse contexto, o povo de Deus, ainda em Gênesis, nasce ali a era dos patriarcas, como falamos anteriormente, Abraão, Isaac, Jacó muda o nome para Israel, nascem as 12 tribos, e ali o povo de Deus estava na terra prometida, onde corria leite e mel, porém o povo começou a esquecer de Deus, se afastar de Deus. E aí o que acontece quando a gente se afasta de Deus? Dá tudo errado. Falta água, falta chuva e o povo passa dificuldade. E aí o povo de Deus vai buscar água aonde? Onde tem água? No Egito, no rio Nilo. Só que no Egito, no rio Nilo, no Egito tem o faraó. Só que você vai lembrar que das 12 tribos de Israel, dos 12 filhos, tinha José, que foi vendido como escravo pelos irmãos. Nós vamos tratar de tudo isso no decorrer da nossa mini formação. Mas José tinha sido vendido como escravo, ele tinha se tornado um homem importante junto ao faraó no Egito. Quando o povo de Deus vai para lá em busca de água, em busca de vida melhor, ele perdoa os irmãos, acolhe o pai, acolhe os irmãos, acolhe toda a descendência, e ali o faraó, ele pede ao faraó, o faraó dá um pedaço de terra chamado Delta do Nilo, que tem 2 braços do rio Nilo. Aí você imagina, um povo batalhador, um povo que estava resgatando a fé, um povo que tinha uma liderança, um povo que tinha como base a família. Esse povo começa a trabalhar onde tem água, onde tem terra boa, e o povo começa a crescer cada vez mais. Muitos anos depois, vem um faraó que não conhecia José e olha para aquele povo e diz: esse povo está se fortalecendo cada vez mais. Esse povo vai tomar o meu reino. E ele começa a escravizar o povo.
Além de escravizar o povo, ele percebe também que estão nascendo muitos meninos, e meninos amanhã se tornam homens que seriam uma força para lutar contra o faraó. E aí o faraó manda jogar no rio Nilo todas as crianças que nascessem do sexo masculino. Dentre elas, Moisés. Moisés é salvo ali nas águas do Egito, depois de uma longa caminhada dentro do palácio, amamentado pela sua mãe. Olha que interessante, ele não perdeu a raiz, foi amamentado pela sua mãe, foi criado dentro do palácio. Um conflito ali com um egípcio, ele foge, e depois de muitos anos cuidando das ovelhas, já casado, cuidando das ovelhas do seu sogro, Deus aparece na sarça ardente. Um arbusto que queimava, e Deus falava para Moisés. E Deus disse a Moisés: vai para o Egito e diz ao faraó para libertar o meu povo. Não vou contar toda a história aqui, depois nós vamos tratar sobre isso, mas o que acontece? O faraó não aceita, e aí Deus manda as 10 pragas do Egito, e na última praga, que era a morte dos primogênitos, quando Deus manda sacrificar um cordeiro e colocar na porta de cada casa do povo de Deus o sangue do cordeiro, que quando o anjo da morte passasse, a casa que estivesse com o sangue do cordeiro na porta não teria a morte do primogênito. O que aconteceu? Morreram os primogênitos egípcios, o povo de Deus foram salvos, os primogênitos, e aí o faraó manda o povo embora, desiste de escravizar o povo. Porém, quando o povo estava indo para o deserto e tinha que passar pelo Mar Vermelho, e ali no Mar Vermelho os cavaleiros do faraó estavam ali para matar o povo, e diante do povo estava o Mar Vermelho, e ali Deus abre o Mar Vermelho, o povo passa a pé enxuto e começa a caminhada no deserto até voltar, até ir à terra de Canaã. Nesse período, Moisés, sob a liderança de Moisés, o povo de Deus começa uma caminhada. E nessa caminhada, Deus convida Moisés a subir o Monte Sinai para receber as tábuas da lei, os 10 mandamentos. Tudo isso que nós falamos está no livro do Gênesis, e depois passamos para o livro do Êxodo, quando o povo de Deus, quer dizer, saída, quando o povo de Deus começa o caminho no deserto, começa o livro ali do Êxodo. Depois vamos seguir o livro do Levítico, Números, até o Deuteronômio, que é o último livro, é quando Moisés morre e assume Josué. Com Josué na liderança, nascem os livros históricos. Os livros históricos que vai contar a história do povo de Israel, desde a entrada na Terra Prometida até o exílio na Babilônia, e a restauração do reino, mostrando a fidelidade, a infidelidade do povo de Deus, também a divisão do reino depois do grande rei Salomão. Mas isso vai ficar para outra formação. E não se esqueça de se inscrever no meu canal, Padre Bessa Oficial, deixar seu like, compartilhar esse conteúdo. Toda semana, todo sábado, teremos vídeos novos com a nossa mini formação, café, um bom café, um chocolate, um queijo suíço, aqui direto da missão na Suíça. Que Deus abençoe você e a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser.